Fevereiro foi um mês ótimo por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas e aqui a gente fala um pouquinho sobre leituras. Antes de começar o vídeo sobre as leituras de fevereiro, eu queria deixar um recadinho, que é o seguinte: aqui em Portugal eu tenho um link de afiliados da Book. E comprando por este link, você ajuda o canal e não paga mais nada nos seus livros, é o preço que tiver lá. É uma loja que tem bastante descontos, então se você está aqui, se você mora em Portugal e quer comprar livros, é uma loja muito boa. Entrega no dia seguinte, excelente. Bom, e se você mora no Brasil, está me assistindo e quer me ajudar, não sabe como? Tem um jeito que é muito fácil, que é você deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e principalmente duas coisas. Deixar um recado aí, um comentário qualquer: oi Mari, tudo bem? Estou ótima, li tal livro, qualquer coisa que você quiser escrever. E assistir esse vídeo até o final, até a Mari acabar. Isso ajuda muito o canal. Bom, pessoal, vamos lá, né, para os livros de fevereiro. Fevereiro aqui em casa, fevereiro é um mês agitado, né? Começa que é um mês um pouco menor. E aqui em casa a gente tem 2 aniversários, então é um mês festivo. Temos aniversário de casamento, tem aí o Dia dos Namorados aqui em Portugal, que é o dia de São Valentim. Né? Não só em Portugal, eu sei, mas aqui em Portugal especificamente, porque no Brasil não é. Então foi um mês assim de muita alegria. E de muito trabalho, e de muita leitura, foi tudo muito bom. Esse mês, logo no primeiro dia do mês, eu ouvi um audiobook. O audiobook é muito bom para acompanhar enquanto eu estou fazendo crochê, é muito fácil, né, de conseguir concentrar nas duas coisas. Então, eu ouvi A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do... Fugiu o nome. Caramba. Voltando. do Jorge Amado. Acho que eu nunca tinha lido Jorge Amado, eu sei que eu estudei ele na escola, mas não, acho que um livro completo dele, acho que eu nunca tinha lido. A Morte de Quincas Berro d'Água é uma novela muito interessante e acho que mais do que sobre as duas mortes do Quincas Berro d'Água, ela fala sobre a vida, sobre o que a gente quer da nossa vida, como que a gente quer viver. E o quanto é importante que a gente viva de acordo com as nossas escolhas. E não as escolhas que os outros fazem para nós. Muito, muito, muito bom. É super rápido. O audiobook fica, acho que com 2 horas e pouquinho. É muito, muito interessante. O segundo livro desse mês foi esse livrinho aqui, que eu tenho um vídeo sobre ele. Olha, fazendo vídeo de novo com a roupa mesmo que eu fiz da outra vez. A Namorada Japonesa do Meu Avô. E do José Fanha, ilustrado por Sandra Serra. É um livrinho fofíssimo. Eu acho que esse livro não tem para vender nem aqui em Portugal. Não tenho certeza. Mas se tiver, eu vou deixar o link aqui. É um livro muito fofinho, que fala sobre o avô e o seu neto. Quem conta a história é o neto. Criança mesmo. Eu acho que não tem a idade certa aqui dele, mas ele é criança. E eu gostei muito. Tem um vídeo só sobre ele. Vou deixar aqui. Não é só sobre ele, é sobre ele e sobre o próximo livro que eu li, que foi O Sol Cai no Tibete. O Sol Cai no Tibete, no Brasil,
a tradução é O Enterro Celestial. Em Portugal é O Sol Cai no Tibete, da Shin Han, que ele é baseado numa história real, é muito interessante e tem opinião aqui. E se vocês quiserem assistir aquele vídeo, foi um vídeo que eu gostei muito de fazer. O Menino de Engenho. Eu falei pra vocês no outro vídeo que eu tô acompanhando, que eu leria O Menino de Engenho, porque eu tô acompanhando as leituras conjuntas da Isabela Lubrano. O Menino de Engenho é um livro curto, é um livro que eu peguei na biblioteca, que é do José Lins do Rego, um livro de 1930, e ele conta, acho que antes disso, sobre o ciclo do açúcar, sobre o açúcar, o ciclo da cana-do-açúcar, o engenho do açúcar, é ali o ambiente, né, do livro. Mas é a história de um menino que se passa entre aproximadamente os 5 anos dele até ele ter 12. E é um livro que traz muitas temáticas complexas, assim, que hoje em dia pra gente é difícil de engolir, assim, é difícil. São temas super sensíveis, que coisas que a gente não quer para nossas crianças, assim. E ele me fez refletir um pouco na falta de liberdade que as crianças têm hoje, em oposição ao excesso de liberdade que essas crianças dessa época e especificamente dessa região, mas a gente sabe que isso também, a maioria das coisas que acontecem naquele livro aconteciam na cidade também, nas cidades maiores, e acho que até fora do Brasil, assim, tanto comparando com o Brasil e Portugal, acho que era tudo muito parecido, no sentido, assim, que eu tô imaginando, assim, da criança ter mais liberdade, da criança sair na rua, da criança brincar na rua, que é uma das coisas que a gente não tem hoje, né? Outro dia eu tava na lavanderia e eu ouvi uma senhora dizendo: as crianças não brincam mais. E, assim, talvez ela não tenha crianças em casa, porque pelo menos eu vejo os meus brincando. Mas não é igual. A gente tem outra forma de lidar com a criança, com a infância, e as coisas são mesmo diferentes. E é importante que a gente consiga proporcionar para essas crianças um ambiente seguro para que elas possam brincar. E em oposição a isso, a gente vê no livro do Menino de Engenho o brincar, mas também muitos excessos, muitas coisas que nós não queremos que as crianças passem. E aquilo aparece, uma violência, uma sexualidade precoce, várias coisas que a gente não quer para as crianças, nem para nós, e que ali parece com naturalidade no livro, sabe? Assim, a violência infantil na escola e em casa, a diferença de classes, porque ele é o neto do dono da fazenda, né, do engenho e tudo. E a diferença não só entre ele e as outras crianças, mas entre o tio dele e os outros homens, então isso permanece na vida adulta. Então, tudo isso, tudo coisas que a gente não quer que seja comum nos dias de hoje. Mas é uma leitura que te ensina muito, é uma leitura que mostra e que dá para fazer essas reflexões, se a sua ideia for fazer essas reflexões ou se a sua ideia for só simplesmente conhecer. É uma leitura muito interessante. O Menino de Engenho. E eu acompanhei as lives de discussões da Isabela sobre o Menino de Engenho. E depois das lives do Menino de Engenho, depois que passou o carnaval, então da metade do mês pra cá, ela fez sobre o Eu, Robô, do Asimov. E esse livro eu estou tentando ler. Ela está ali ainda, né? Ela fez o primeiro conto, acho que o segundo. Eu parei nesse segundo, ficou meio travado ali, não consegui. O primeiro é muito legal pra mim, achei muito interessante. Mas o segundo eu achei meio... não consigo
pra dar continuidade. Então acho que é um livro que eu vou dar uma parada. As lives dela ficam todas salvas, se eu quiser eu posso assistir depois, se eu me interessar mais pelo livro, se eu quiser retomar. Então, ficou aí. Começado, mas não sei se eu darei continuidade. E vamos esperar aí no mês de março, quando ela terminar qual livro será o próximo e se eu vou me interessar. Depois do Menino de Engenho, eu li, ainda naquele projeto da Ana, do canal Sonhos de Leitora, que é uma youtuber aqui de Portugal, que era Lerase, eu li O Grande Armazém dos Sonhos, da Mili. E esse livro também peguei na biblioteca. Eu amei esse livro. Amei esse livro. Eu não encontrei se ele tem edição aí no Brasil, mas para quem está em Portugal é um livro muito interessante, é um livro muito rápido de ler, ele é curto, os capítulos também não são muito longos e você consegue em um dia, assim, você tirar algumas horas para ler quase um capítulo todo ou um capítulo todo. Em uma hora, mais ou menos, acho que dá para ler um capítulo, até menos. O meu marido leu ele em um dia, então é um livro rápido de se ler. Eu demorei um pouco mais, porque eu leio um pouquinho mais devagar. Mas, não é mais, é um livro que me fez chorar. É um livro que me deixou emocionada. No último capítulo, ele fala sobre sonhos, e aí fala um pouco sobre os sonhos com pessoas queridas, pessoas amadas, e eu pensei muito na minha avó, que tá doente já, muito idosa, e foi emocionante, demais, assim, muito emocionante. Eu chorei desde o primeiro início, assim, do capítulo até o final do capítulo, mas aquele choro gostoso, de emoção mesmo, do que estava sendo o tema daquele capítulo, daquele sonho, foi maravilhoso. Depois deste livro, aí a gente... não, tem um outro aqui antes. Eu li parte dele no carnaval. No carnaval, a gente fez um passeio achando que a gente ia ver muita neve. A gente viu pouca neve, muita chuva e frio. Então a gente acabou não saindo muito da casa que a gente estava. E aí eu aproveitei para ler bastante, assim. Então eu li uma parte do Grande Armazém dos Sonhos, mas eu li também uma grande parte da Amiga Genial, que eu li também através do Esquilo, que é um aplicativo de leitura no celular. Então, um e-book, né? Então, eu li em versão brasileira. E A Amiga Genial, da Helena Ferrante, é um livro muito famoso dela, acho que talvez o mais conhecido, um dos mais conhecidos, que são 4 livros, é chamado Tetralogia Napolitana, e algumas pessoas amam de paixão esse livro, assim, uma coisa avassaladora. Comigo não aconteceu dessa forma. Eu acho que tem alguns conflitos ali que pega muito pra mim. Tem gente que critica muito a descrição não é exatamente o que me incomoda. Ela é um pouco lenta, tem uma parte descritiva que você fala, gente, ela falou isso, por que eu tá repetindo? E tá repetindo, mas não é tão incômodo pra mim. Pra mim, eu sou uma pessoa mais sentimental, assim, então o que pega nos sentimentos incomoda mais. Então, a parte da competição, tem uma competição muito grande entre as duas meninas, né? Esse livro fala de 2 senhoras, começa com 2 senhoras. Uma é a Helena e a outra, a Lila, acho que é Rafaela, se eu não me engano, o nome dela. E a Lila,
ela desaparece. Ela desaparece por vontade própria, pelo que a gente entende ali do livro. Ela se desaparece. Ela some com ela mesma, com todos os vestígios da própria existência. Ela corta as fotos em que ela aparecia. Ela tira todas as coisas e todas as roupas dela da casa. Ela não deixa nada, nenhum sinal da existência dela. E o filho da Lila comunica a Lenu, que é a Helena, desse desaparecimento. Pergunta se ela sabe de alguma coisa, não sei o quê. E a Lenu fica com muita raiva dela ter feito isso. E ela resolve escrever um livro sobre a vida delas. E durante o livro, a gente tem a impressão de que a genial é sempre a Lila. E porque ela é muito inteligente, ela é autodidata, ela aprende um monte de coisa sozinha, você fala, nossa, ela é a genial. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo a vida das duas, e as duas, assim, o tempo todo uma disputando com a outra, o tempo todo uma querendo mostrar para a outra, eu sou mais inteligente que você, eu sou mais bonita que você, eu sou mais... E aí isso me incomoda um pouco, porque eu acho que, principalmente na infância, eu não sei se porque isso é uma mulher de mais de 60 anos contando sobre a infância, mas eu acho que na infância a gente é tão puro, então as coisas vão acontecendo, assim, e não acho que a gente tenha esse sentimento de estou realmente disputando com a outra pessoa. E às vezes parece um pouco de dependência também emocional. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que estuda um pouco do desenvolvimento da infância, né? Tem alguns livros aqui sobre infância, e eu gosto desse assunto. Então, a gente consegue perceber que elas têm muita carência da família, porque é uma época, no final da Segunda Guerra, uma época em que a Itália está muito pobre, principalmente a região que elas moram. Então, existe uma carência, assim, da mãe e do pai, dos familiares, deles não estarem com elas, deles não acolherem elas, deles tratarem elas com muita violência. Então, elas acabam realmente, isso tudo vai espelhando, e elas veem muita violência no lugar onde elas moram, como se elas morassem num condomíniozinho, assim. Não é bem um condomínio, mas um bairro em que as pessoas são muito próximas, assim, e elas escutam os vizinhos brigando, é vizinho que joga criança pela janela, uma delas mesmo é atirada pela janela, então umas coisas assim, extremas, que é difícil, assim, não é um livro gostosinho, fofinho de você ler, ao contrário do outro livro que eu li, que é este daqui, Anne e a Casa dos Sonhos, que é realmente muito fofinho, pra mim se tornou assim o meu favorito. Se você ler só esse aqui e não souber nem o que aconteceu na vida dela anterior, já é lindo, assim, é possível, e claro que a sequência de todos é uma série e a sequência é muito boa. Nesse aqui, ela fala sobre a casa que ela vai morar, né, o lugar onde ela vai morar depois que se casa, e é tão fofinho, tão lindo, assim. A gente tem aqui o personagem que pra mim é o personagem mais lindo de toda a série, que é um senhor, o Capitão Jim, e é muito bom, muito bom. Eu gostei muito desse livro. Eu recomendo a série toda, mas esse pra mim foi muito aquele quentinho no coração, aquilo que a gente quer. Se sentir abraçado por um livro, claro que é isso que a gente precisa, né? O outro livro que eu também li, e que eu não estou com ele aqui, é o Arroz de Palma. Vocês viram aí ao longo dos vídeos de fevereiro, que eu falei muito do Arroz de Palma. O Arroz de Palma, ele conta a história
do Antônio, que é um senhor de 88 anos, em 2008. E ele conta 100 anos da história da família dele, do casamento dos pais dele. Então, os pais se casaram em 1908, em Portugal. Eles se mudam pro Brasil e eles levam com eles a tia Palma. A tia Palma é muito importante para a história. E a tia Palma, ela, quando o irmão se casa, ela cata todo o arroz que foi jogado nos noivos, que era uma tradição para desejar abundância, jogar arroz, né, para desejar fartura nos noivos. E ela cata todo esse arroz que ficou no chão do pátio da igreja. E ela leva para eles de presente com um recado muito bonito. E aí existe ali um conflito, porque o pai não gosta dessa ideia. A hora que ele vê aquilo, ele acha que é uma afronta, que o arroz foi jogado no chão, foi catado do chão, que tá querendo dizer que ele é muito pobre. Realmente ele é, então aquilo cutuca uma ferida. A mãe já acha, a esposa, já acha aquilo muito bonito, assim, que foi um gesto muito bonito, um carinho da tia Palma. E quando eles se mudam para o Brasil, esse arroz vai dentro de um oratório. E são muitos quilos de arroz, são 12 quilos de arroz. Isso é contado logo no começo do livro, em que o Antônio está ali, né? E o Antônio, ele é cozinheiro, ele se torna cozinheiro, e ele fala bastante sobre ele compara, ele faz muitas metáforas, muitas comparações entre a cozinha e a nossa vida. Então ele fala que família é prato difícil de preparar. Então o prato, né? Ele fala de vários pratos que seriam família. E é um livro assim, muito, muito bonito, muito interessante. Mas teve um momento dessa história que para mim azedou completamente, já que ele gosta de falar de comida. Azedou o meu arroz doce. E eu passei a ler assim meio desanimada, não gostei de uma atitude do Antônio e aquilo mexeu com a minha leitura. Então, para mim foi um livro médio, assim, não gostei de duas coisas específicas, uma que eu não quero contar porque é um spoiler, e que é uma coisa que não faz sentido nenhum para a história. E a outra é que ele demora muito para tomar uma atitude com relação ao arroz. Assim, o arroz ele se torna uma bênção na família, ele se torna uma coisa que traz a prosperidade para a família e aquilo fica ali. E tem que ler o livro para vocês poderem saber tudo o que acontece e ver se interessam por isso, por ele. Não é um livro ruim, é um livro muito bem escrito, mas tem coisas que eu achei desnecessárias. E eu achei que o autor, ele quer... Não falei o nome do autor, né? O nome do autor é Francisco Azevedo. Mas eu achei que ele quis colocar coisas para agradar todos os tipos de público, assim. Tanto que esse livro é muito divulgado, foi muito traduzido, tem ele em várias línguas. Na edição brasileira tem as capas das línguas atrás, dos outros países, as capas dos outros países. A minha mãe comprou o livro por indicação minha. E aí depois vamos ver o que ela vai achar. E no fim das contas, esperem eu terminar de ler o livro para depois pegar a indicação certa, tá? Da próxima vez. É isso. Não sei se ela vai gostar, né? Às vezes ela gosta mais do que eu. No último sábado, eu estive na biblioteca. E assim, não é que eu não tenho livros para ler, né? Tenho muitos. Começados, inclusive. Tem muitos aqui, né? Mas eu
peguei esse hábito de ir na biblioteca, gostei muito. E eu li 2 livros lá, 2 livros infantis, curtos, mas que eu acho que livro infantil sempre traz uma coisinha pra gente pensar. Um deles é O Bojador, da Sofia de Mello Breiner Andersen, com ilustrações de Henrique Karjat. E ele fala sobre o Cabo do Bojador. Ele é um livro sobre a travessia do Cabo do Bojador, né? Ele é um livro em forma de teatro. Eu nunca tinha lido um teatro, eu acho. A não ser, assim, os roteiros que eu pego aqui do João, mas às vezes eu não leio. E aí eu li e achei muito legal, assim, muito diferente, gostei. E por coincidência, primeiro eu andei pela biblioteca, selecionei os livros que eu queria, deixei lá separado e aí tava esse livro e o outro que eu vou falar aqui depois. E eu li também As Fadas, que é um poema do Antero de Quental, ilustrado por Raquel Ribeiro. Ele é lindo, as ilustrações são lindas, o poema é lindo. Esse poema, ele tem lá na biblioteca, na parede. E eu nunca tinha me atentado, assim. Na hora que eu vi, eu não lembrei que era aquele. Na hora da saída que eu vi, falei, é aquele ali. Então é por isso que eu já conhecia, já tinha mais ou menos uma ideia do nome, assim, As Fadas e do Antero de Quental. E é fofinho, assim, muito, muito bonitinho o livro. E o outro livro que eu peguei foi este aqui, Romeu e Julieta. Peguei lá na seção infanto-juvenil, mas é o livro completo, só que ele é ilustrado, ó, tem ilustrações. Gostei das ilustrações, são diferentes. Deixa eu ver se eu acho uma Julieta aqui pra vocês. E eu li este livro no final de semana. Aqui a Julieta. E o William Shakespeare, né, gente? É isso mesmo, é aquilo que a gente já conhece, claro, né? Todo mundo. Acho que se alguém aí nunca ouviu falar, escreve aí e fala assim, pelo amor de Deus, conte mais sobre esse livro, porque eu nunca ouvi falar. Mas acho que é impossível. Mas eu nunca tinha lido ele completo, nunca tinha lido mesmo a história. Não é a história, né? É o roteiro do teatro. Então eu nunca tinha lido este formato. E eu achei que foi, assim, muito bom, muito interessante. Acho que foram esses livros que eu li este mês. E aí eu tinha falado para vocês que eu leria Frankenstein, não li, estou devendo, no mesmo lugar que eu tinha parado, não mexi nele. E o Hobbit eu estou lendo, tá? Ele está andando. Estou ainda bem no começo, no capítulo 4, mas os capítulos são maiores, assim, não são capítulos muito curtos. Então, às vezes não dá para ler um capítulo, sentar e ler o capítulo inteiro. Acho que foram esses livros. É isso. Muito obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Torçam para que eu consiga terminar essas últimas leituras. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.